Eu passei a maior parte da minha vida, eu dediquei minha vida principalmente a estudar. Fiquei longos anos na universidade, nas escolas e fazendo vários cursos. E durante todo esse tempo eu não pensei em fazer negócios ou em vender ou nem mesmo ensinar sobre o que eu estava pesquisando. Dominei bastante o assunto, fiquei muito tempo na universidade, depois fui trabalhar em empresas, me formei em engenharia, fui trabalhar nas empresas, em GVIX e outras, e depois voltei para a universidade para fazer mestrado, depois fui novamente fazer alguns trabalhos em algumas empresas, mas ficava mais nisso, né? Teoria, colocava em prática o que eu tinha estudado, mas não pensava em termos de vender, de fazer negócios, de ensinar pessoas. Eu criei, na verdade, uma teoria dentro da pesquisa que eu fiz na universidade, e essa teoria resolvi aplicá-la no NPSC. Como? Porque o NPSC é um núcleo de planejamento de soluções comunitárias. Então, partindo da ideia de que era possível juntar pessoas para procurar soluções e pensar nessas pessoas como se elas fossem uma pequena comunidade ou também até mesmo da influência que cada uma dessas pessoas poderia ter na comunidade. Então eu relutei muito, né, em colocar isso em prática porque existe uma grande distância da linguagem do mundo científico, do mundo acadêmico para o mundo fora da academia, né? E eu sentia dificuldade com isso, como lidar com as pessoas da vida real, como lidar com problemas práticos, problemas concretos, de uma forma que as pessoas pudessem entender, que eu pudesse contribuir, colaborar com elas para que elas pudessem resolver seus problemas, né? Então foi quando eu digo a gente porque foi um trabalho feito em equipe, né? Na própria universidade eu trabalhei em equipe e nas empresas onde eu trabalhei sempre trabalhei em equipe. Então eu pensava sempre em termos de grupo, por isso que eu digo a gente. Então a gente pensava em fazer uma coisa que pudesse dar resultado, né? E eu também, o que eu encontrei quando eu parti para essa questão prática, eu tive algumas experiências com as empresas de marketing multinível. E aí eu percebi que havia um problema, né? Porque a maior parte das pessoas, o principal problema que a maior parte das pessoas quer resolver é como ter dinheiro, como ter sucesso, como ter um empreendimento, um trabalho que ela possa viver com qualidade de vida, se alimentar bem, né? E ter produtos nutritivos e também ao mesmo tempo ter dinheiro. Ganhar dinheiro e sair daquela dificuldade que a maior parte das pessoas se encontra, né? Como no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala da corrida de ratos, né? Todos nós estamos, a maioria de nós estamos nessa corrida de rato. 99% das pessoas têm poucos recursos, só 1% da humanidade é realmente rica, né? E controla 98% do dinheiro do mundo. 2% é disputado pelo resto, então é natural que se chama isso de corrida de rato, né? Uma disputa, uma ganância, um desespero para conseguir o pouco dinheiro disponível que tem. Então eu sempre percebi esse problema, que fora do mercado, que é trabalho onde você é assalariado e ganha só aquela pequena quantia que só dá para subsistência, e aí vem as empresas de marketing multinível, que o problema maior nas empresas de marketing multinível é que pouca gente tem sucesso. Assim como pouca gente consegue ficar rico, a maioria permanece na classe média ou na pobreza, da mesma forma as empresas de marketing multinível não fogem dessa regra, né? São poucas as pessoas que conseguem. E eu acho que não deveria ser assim, né? Não deveria ser tão difícil ter sucesso, não deveria ser tão pouca gente que consegue. Então foi quando eu resolvi, né, diante desse problema, eu encontrei uma solução. Comecei a pensar e conversar com pessoas e a fazer mais e mais treinamentos, incluindo o treinamento do marketing digital, e percebi que havia uma solução, né? Uma solução ligada à colaboração. Aí então que veio essa ideia de fazer o NPSC Gourmet Club, que é uma das atividades do NPSC, relacionada à nutrição. O que aconteceu foi a minha participação nas empresas. Eu entrei em vários marketings multinível, vi qual era a dificuldade
E aí aconteceu que eu consegui vislumbrar uma solução, né? E conversando com as pessoas eu pude ver uma solução possível, uma solução viável, e resolvi ensinar para as pessoas como fazer isso. E aí justamente foi que a gente criou um treinamento específico para ensinar como trabalhar dessa forma. E qual é a forma, né? Por que as pessoas não iriam diretamente para as empresas de marketing multinível, passariam antes por nós? É como se a missão daquele que quer ter sucesso no marketing multinível, como se a missão dele fosse: eu tenho que subir num avião que vai decolar e tenho que levar uma bagagem de 100 quilos. E o avião não tem escada. Então, como que eu vou subir nesse avião? Requer um esforço extraordinário, né? E você tem um tempo para fazer isso, porque o avião vai decolar. Então, foi o que eu pensei. A gente pode reunir grupos de 10 a 12 pessoas, que é mais ou menos o tamanho ideal para começar um NPSC, e essas 10, 12 pessoas vão compartilhar essa dificuldade, vão trabalhar em equipe e vão investir juntas e vão apoiar uma pessoa que é justamente o focalizador desse grupo. Elas vão apoiar para que ele consiga subir nesse avião, e elas vão cada uma, como se cada um pegasse 10 quilos e ajudasse ele a subir, formasse uma escada humana, enfim. Existem várias formas de uma equipe cooperar para que um objetivo seja alcançado. E fica muito mais fácil dessa maneira, né? Fica muito mais viável e todos ajudam a todos. Mas isso quer dizer que somente um vai ter sucesso e esses 10 vão ficar para trás? Não. Porque esse que vai ter sucesso, ele vai depois ajudar uma segunda pessoa do grupo, daqueles que apoiaram ele, vai ajudar a ter a mesma trajetória que ele, com o apoio daquelas que ficaram. E essas pessoas também vão convidando mais pessoas para que o grupo de base, o grupo de apoio, continue trabalhando para colocar mais e mais pessoas dentro desse avião. Então vai chegar um momento que todos vão estar lá, que vai ser fácil para todas as pessoas da equipe seguirem a filosofia Ubuntu, né? A filosofia Ubuntu ela foi desenvolvida por um antropólogo que foi na África, e ele viu um grupo de crianças e falou: eu vou dar um presente para quem chegar primeiro. Vocês vêm correndo daí onde vocês estão e o primeiro que chegar ganha o presente. Aí o que as crianças fizeram? Por elas serem de uma tribo que ainda não conhecia as agruras da civilização, né, a competição, o que elas fizeram? Elas deram as mãos, vamos dizer, 10 crianças, todas deram as mãos, e elas vieram correndo todas juntas e chegaram ao mesmo tempo. E aí uma delas falou: olha, aqui assim, aqui na aldeia a gente divide tudo. Se um ganha, todos ganham. Não existe ganhador e perdedor. Então essa filosofia é a que a gente adotou, porque pensamos que é mais interessante e dá mais resultado cooperar do que competir. É como também na historinha do Snoopy, que o Snoopy sonhou um dia que ele era um cachorro que puxava um trenó no gelo, junto com outros cachorros. E toda vez que o trenó parava para os cachorros comerem, os cachorros grandes não deixavam ele comer. Latiam para ele, e ele foi ficando fraco, nem beber ele não deixavam, né? Então ele foi ficando furioso, e chegou uma hora que ele ficou tão furioso que ele começou a lutar com os outros cachorros, e chegou a se impor sobre os outros cachorros, e aí ele passou a comer a comida toda e não deixava os outros cachorros comerem. Ele se tornou o cachorro mais forte do bando. E aí logo o trenó caiu num buraco no gelo, e aí os outros cachorros estavam fracos e não conseguiram puxar o trenó. E aí todos morreram, né? Então a moral da história é que quando existe a competição o tempo todo, o grupo se enfraquece, e aí no final todo mundo perde. Mas quando existe a cooperação, todos se ajudam, todos ficam fortes e todos vencem juntos. Então, por isso, a ideia de criar o NPSC, que é um grupo que vai trabalhar junto com produtos, e a gente tem um espaço para isso, vai ter um treinamento para isso, e nós vamos selecionar um grupo muito interessante de pessoas que queiram ter sucesso como equipe, trabalhar juntos para vencermos juntos.